Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica aqui do município de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. A Lei Orgânica é a lei principal de cada município que organiza a sua administração municipal, tratando especificamente da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Santo Cristo, e também trazendo várias áreas prioritárias de atuação do poder público, especialmente da Prefeitura aqui do município. Bom, o artigo 1º, ele tem uma redação bem extensa e não é habitualmente cobrado em prova, porque ele só apresenta que o município faz parte do Rio Grande do Sul, faz parte do Brasil, está dentro de um Estado democrático de direito, que é um Estado regulado pelo direito, quer dizer, o município obedece às leis, tem leis que regulam o município, especialmente esta lei orgânica. Ele vai objetivar na sua área territorial o desenvolvimento da construção de uma comunidade livre, justa e solidária. Sociedade essa que é fundamentada na autonomia, porque o município é autônomo, na cidadania, os direitos do cidadão, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político, exercendo o seu poder por decisão dos munícipes, que são os cidadãos do município, pelos seus representantes eleitos diretamente, que são prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos termos desta lei orgânica, da Constituição Estadual e também da Constituição Federal. Esse artigo 1º, ele traz uma série de dispositivos lá da Constituição Federal, afirmando, claro, que o município de Santo Cristo vai seguir esses valores, esses princípios. Bom, temos no parágrafo único que a ação municipal desenvolve em todo o seu território sem privilégios de distritos ou bairros. A prefeitura, ela é para todos. Ela não é só para um bairro do município ou só para um distrito do município. Ela deve tratar com igualdade os bairros e distritos do município, reduzindo as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem nenhuma forma de preconceito. Sem preconceito de origem com quem é de fora do município, sem preconceito de raça, sem preconceito de sexo, sem preconceito de cor, sem preconceito de idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então essa é a apresentação básica da Lei Orgânica de Santo Cristo, com uma série de valores constitucionais já agregados aqui. Temos no artigo 2º os poderes do município, e aqui é muito possível que a banca faça uma questão, como já fez em concursos que aplicou em outros municípios. O município, ele tem o poder executivo, que é a prefeitura que nós vamos estudar, e o poder legislativo. A pegadinha que a banca vai fazer na tua prova é afirmar que também tem o poder judiciário. E aí tem que ter cuidado, porque no Brasil e no Estado nós temos 3 poderes. Tem o poder executivo, o legislativo e também o judiciário. Só que no âmbito dos municípios não existe poder judiciário. Mesmo que tenha um fórum em Santo Cristo, esse fórum ele é da Justiça Estadual, ele pertence ao Estado, não ao município. Não existe poder judiciário no município, são só 2 poderes no município. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, que a gente vai estudar aqui nesta lei orgânica as regras básicas de cada um desses poderes, certo? Esses poderes, eles são independentes, eles atuam de forma independente um do outro e harmônicos entre si. Temos no artigo 3º que o município, objetivando integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse regional comum, ele pode se associar com outros municípios da região e do Estado para formar a Associação dos Municípios do Grande Santa Rosa ou sua sucedânea. Então o município ele pode se juntar com outros municípios da região para juntos conseguirem melhores serviços para os seus cidadãos. Basicamente isso que prevê o artigo 3º. A defesa dos interesses municipalistas fica assegurado por meio de associação ou convênio com outros municípios ou entidades locais. Também o município vai se associar com municípios vizinhos para juntos buscarem perante o governo estadual e perante o governo federal
os interesses dos municípios, a defesa desses interesses. O artigo 4º, ele traz os símbolos. Não é muito comum cair em prova, mas se te perguntarem, tu já sabe. Os símbolos do município de Santo Cristo são a bandeira e o brasão do município. A próxima sessão, a sessão 2, ela trata da organização político-administrativa. E o município de Santo Cristo, que é uma unidade territorial do Rio Grande do Sul, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Os municípios, os estados e a União são pessoas jurídicas de direito público. Empresas privadas são pessoas jurídicas de direito privado. Se a banca afirmar que o município é uma pessoa jurídica de direito privado, está errado. É de direito público interno, certo? Porque direito público externo seriam pessoas com representação no exterior, que não é o caso do município. O município é uma pessoa jurídica de direito público interno. Ele tem autonomia política, administrativa e financeira. Como é que é essa autonomia? É a própria prefeitura. Porque o povo elege os seus representantes, eles administram a cidade. Então isso está dentro dessa autonomia. O município de Santo Cristo, ele não é subordinado ao governo do estado ou ao governo federal. Ele tem os seus próprios recursos, sua própria fonte de recursos, e também recebe recursos federais ou estaduais, mas ele não depende politicamente, administrativamente, financeira, o município não depende nem do Estado, nem do governo federal. Bom, nós temos no parágrafo 1º que a sede do município, claro, é na cidade de Santo Cristo, e a criação, organização e supressão dos distritos depende de lei municipal, mediante plebiscito, observada a legislação estadual. Então, para criar um distrito do município, ou para suprimir um distrito no município de Santo Cristo, eu preciso de uma lei municipal, uma lei feita pelos vereadores do município, só que essa lei municipal, que vai passar pelo prefeito e pelos vereadores, ela só vai ser feita após um plebiscito. Eles chamam a população às urnas, para a população votar se concorda ou não com a criação do novo distrito, ou com a supressão daquele distrito. E o povo vai lá e vota no plebiscito para decidir. Se o povo concordar, aí eles fazem a lei municipal que obedece à legislação estadual. Então, para mexer nos distritos do município, eu preciso de lei municipal, eu preciso de plebiscito e tenho que observar as regras da legislação estadual sobre criação de distritos. O parágrafo 3º, ele fala sobre alteração territorial, alterar o território do município e seus limites. Qualquer alteração territorial do município, seja aumentando, seja diminuindo ele, só pode ser feita na forma que está prevista numa lei complementar estadual. E deve preservar a continuidade e a unidade histórico-cultural do território municipal e depende de consulta prévia à população diretamente interessada, também mediante plebiscito. Então, quer mexer nos distritos, quer mexer no território do município, tem que ter um plebiscito e tem que observar a legislação estadual. Temos no artigo 6º um item que a banca adora cobrar em provas, em outro município ela cobrou recentemente, atenção com o artigo 6º. É proibido, é vedado ao município. Primeiro, município não se mete com religião. Ele não pode criar religiões, ele não pode subvencionar, que é injetar dinheiro nessas entidades, ele não pode embaraçar o funcionamento, quer dizer, não pode impedir que as religiões funcionem, nem pode manter com elas ou seus representantes dependência ou aliança. A única coisa que pode, que está na parte final, diz ali, ressalvada colaboração de interesse público. Uma ação de assistência social promovida por uma igreja pode ter uma parceria do poder público. Só que o poder público não pode nem atrapalhar, nem subvencionar, nem colocar dinheiro em entidades religiosas. Também não pode o poder público recusar fé aos documentos públicos. Os documentos públicos, eles gozam de uma presunção, né, de veracidade, legitimidade. Não pode o poder público negar fé a documentos públicos. E por fim, importantíssimo, não pode o município criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
O município não pode tratar diferentemente os cidadãos brasileiros. Ele não pode abrir o concurso e colocar no edital. Só pode assumir o cargo quem é nascido em Santo Cristo ou quem mora em Santo Cristo há 5 anos. Não pode fazer esse tipo de exigência. Qualquer brasileiro pode fazer o concurso de Santo Cristo. E se alguém lá do norte do Brasil, lá do nordeste, passar na prova, pode assumir o cargo sem nenhum problema. O município de Santo Cristo, como qualquer município, não podem criar privilégios ou preconceitos para quem é do município ou para quem é de fora. Porque todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma, sem distinções entre si. Muito bem. Próximo capítulo, próxima sessão, melhor dizendo, trata dos bens da competência. Bens do município de Santo Cristo, aqueles que lhe pertenciam já quando esta lei foi feita, e também coisas móveis e imóveis, direitos e ações que estejam sob o seu domínio. O município, ele tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos também materiais de seu território. Temos no artigo 8º que compete ao município. Competências, então, do município. Cabe ao município fazer as leis sobre os assuntos de interesse local, legislar sobre assuntos de interesse local. Então, tudo que é de interesse do município, interesse local, pode ser feito por lei do município. Também o município vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Essa ideia de suplementar a legislação federal ou estadual é a ideia de completar ela, né? Se faltam normas sobre algum assunto no município, na lei federal e na lei estadual falta essa. O município faz uma lei municipal tratando desse assunto quando isso acontece, certo? Essa aqui é a ideia dessa suplementação da legislação federal e estadual. Também o município vai instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Vamos ver na parte final da lei quais são os tributos que o município institui. Mas os impostos, as taxas e contribuições do município, ele mesmo cria eles por lei e cobra, né, faz a arrecadação dos cidadãos. Também o município vai aplicar as suas rendas, prestando contas e publicando balancetes nos prazos fixados em lei. Também vai ter a competência de criar e organizar e suprimir distritos, organizar e prestar, seja diretamente por meio de seus próprios servidores ou por regime de concessão ou permissão, os serviços de públicos de interesse local, inclusive o transporte coletivo, que tem caráter essencial. O poder público ele presta serviços públicos. Alguns ele presta, outros ele passa para a iniciativa privada. Quando ele passa para a iniciativa privada, ele abre uma licitação. E aí, por licitação, a iniciativa privada vai prestar esse serviço. Também é competência do município manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. A educação pré-escolar e o ensino fundamental devem ser a prioridade, né, na educação do município. Também prestar serviço de atendimento à saúde da população, promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, controle do uso e parcelamento e ocupação do solo urbano. Também o município vai promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora, né? A proteção desse patrimônio histórico-cultural é proteger, né, monumentos, prédios antigos, obras de arte, né, bens de valor cultural que pertençam ao município, que estão relacionados à sua história e à sua cultura. Também elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas no município e garantir o bem-estar dos habitantes. Elaborar e executar o plano diretor. O plano diretor é uma lei do município que estabelece regras para a construção no município, por exemplo, limite de altura de prédios. Também exigir do proprietário do solo urbano não edificado, ou seja, quem tem um terreno no município onde não tem nenhuma construção, que não está edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena, se não promover, sofrer o parcelamento ou edificação compulsória, que é quando o município vai dar um prazo para ele construir,
E passado isso, se ele não fizer nada, o município vai aplicar o imposto progressivo. O IPTU vai ficando cada vez mais alto para quem não usa bem a sua propriedade. Até chegar no momento que é possível a desapropriação. O município pode desapropriar, retirar a propriedade de quem tem um terreno no município e não dar a ele uma função social. Porque ninguém tem direito de ter um terreno e não fazer nada com ele. Tu compra um terreno para fazer alguma coisa. Ou tu vai fazer um comércio, ou tu vai fazer uma residência, ou tu vai fazer um clube, alguma coisa tu vai fazer naquele terreno. Se tu tem um terreno e ele está não edificado, após um tempo o município pode até desapropriar, na forma que está prevista também lá no Estatuto da Cidade. Também cabe ao município constituir a sua guarda municipal, né, que é uma guarda da prefeitura que serve para proteger os bens, serviços e instalações do município. Também planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas e legislar, né, fazer leis sobre licitação e contratação em todas as modalidades aí, respeitada a legislação federal, que a lei de licitações, a lei 8666, traz as regras gerais sobre licitação, o município só vai complementar. Bom, pessoal, o que nós temos nesse artigo 8º que a gente acabou de analisar? Competências do município de Santo Cristo, que vão ser efetuadas pela Prefeitura e pela Câmara. No artigo 9º, nós temos competências que são do município de Santo Cristo, mas não são só dele. São competências que o município de Santo Cristo vai exercer junto com o governo estadual e junto com o governo federal. E a banca, na hora da prova, ela gosta de misturar o artigo 8º com o artigo 9º. E ela faz uma questão dizendo, é competência comum do município. Aí ela copia 4 assertivas que estão no artigo 8º e coloca uma do artigo 9º. Por isso que é importante tu saber diferenciar quais são as competências só do município do artigo 8º e quais são as competências do município junto com o Estado e com o governo federal, que são as do artigo 9º. Então temos no artigo 9º que é competência comum do município. Zelar pela guarda da Constituição Federal e das leis, quer dizer, zelar que as leis e a Constituição sejam respeitadas no município. Isso cabe a todos. Cuidar de saúde e assistência pública, direito das pessoas com deficiência, proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais e sítios arqueológicos, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte, proporcionar meios para acesso à cultura, educação e ciência, proteção do meio ambiente, preservação de florestas, fomentar a produção agropecuária, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combate à pobreza e fatores de marginalização, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, e estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Tudo isso, então, dentro dessa competência comum que o município exerce, mas também o Estado e também o governo federal vão atuar nessas áreas. Muito bem. Temos no próximo capítulo o poder legislativo. Vamos começar a conversar sobre a Câmara Municipal, que é o poder legislativo. Terminado o legislativo, a gente vai ver o executivo, que são as regras sobre a prefeitura. Bom, como a gente sabe, pessoal, de 4 em 4 anos a gente vai votar e elege os vereadores. Os vereadores que são eleitos de forma proporcional à população do município. Conforme cresça a população do município de Santo Cristo, aumenta o número de vereadores. Se diminuir, diminui. Quanto mais populoso o município, mais vereadores ele tem. Então, o número de vereadores é fixado dessa forma. Esses critérios estão lá na Constituição Federal e não estão aqui na lei orgânica. Então, na prova sobre a lei orgânica, eles não podem te perguntar qual é o número de vereadores ou como que qual seria o critério. Só basta tu saber que o número de vereadores ele é proporcional à população do município. Quanto mais população, mais vereadores podem ter. Bom, o que cai muito em prova, caiu há pouco tempo numa outra prova da mesma banca que vai fazer nosso concurso, está no artigo 11. Salvo disposição em contrário desta lei, as deliberações da Câmara de Vereadores serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Pessoal, para fins didáticos, tá? O ideal para eu explicar maioria é utilizar o número 9.
Então eu vou hipoteticamente sugerir que são 9 vereadores. Tá? O número real de vereadores não vai ser cobrado na nossa prova. Eu vou colocar esse número só para a gente entender a regra da maioria, certo? Então, supondo que sejam 9 vereadores. Se no município tem 9 vereadores, quando que pode ter uma deliberação? Se na sessão de votação estiver pelo menos a metade deles. A metade de 9 daria 4,5. Então arredonda para cima. Eu preciso que 5 vereadores estejam presentes para que algo possa ser colocado em votação. Aí, a deliberação vai ser aprovada pela maioria dos presentes, ou seja, com 3 votos eu aprovo uma deliberação, se só tiverem 5 presentes. Agora, se todos os vereadores estão presentes, se 9 vereadores estão presentes, a maioria vai ser 5 votos. Assim que são tomadas as deliberações da Câmara. A Câmara se reúne e ela decide por maioria de votos. Para que algo possa ser votado, tem que estar presentes mais da metade dos vereadores. E aí, dentre os presentes, por maioria se aprova. Em regra, é assim que se vota. Qual é a exceção? A exceção vão ser as matérias que a lei vai estabelecer que são aprovadas por maioria absoluta. Quando a matéria é aprovada por maioria absoluta, eu sempre vou precisar de mais da metade do total de vereadores. Não importa se tem 9, 8, 7 ou 6 presentes na votação. Eu só vou aprovar algo por maioria absoluta se eu tiver, nesse exemplo, 5 votos de um total de 9 vereadores, certo? Muito bem. E tem a maioria de 2/3. Por isso que eu gosto de usar o número 9. Por quê? Porque 2/3 de 9 é fácil de calcular, né? Dá 6. O que for aprovado por maioria de 2/3, o que a lei diz que tem que ser aprovado por maioria de 2/3, eu vou precisar de 6 votos para aprovar. O que é por maioria absoluta, 5 votos. E o que não for nem 2/3 nem maioria absoluta, se a lei não afirmar como é por maioria simples, que é a maioria dos presentes. Aí eu tenho que ver quantos que estão presentes para saber quantos votos eu preciso para aprovar. Como a gente pode perceber, é mais fácil aprovar algo por maioria simples do que por maioria absoluta ou do que por maioria de 2/3, certo? Então essa é a regra. E esse artigo 11 está caindo muito em provas. Tem que lembrar, em regra, salvo quando a lei disser que é a maioria absoluta ou maioria de 2/3, em regra, as deliberações da Câmara são tomadas por maioria de votos, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos seus membros. Ou seja, eu preciso que mais da metade dos vereadores estejam presentes na sessão e, dentre os presentes, por maioria de votos, se tomam as decisões. Muito bem. Outro assunto que está sendo muito cobrado em provas sobre lei orgânica são as atribuições da Câmara. As atribuições da Câmara estão nos artigos 12 e 13. E por que tem 2 artigos? Porque tem uma lista de atribuições que passa pela sanção do prefeito e outra que não passa em competência exclusiva da Câmara. Quando a gente estudar o processo legislativo, a gente vai estudar que tem matérias que são discutidas e votadas pela Câmara, os projetos de lei são discutidos e votados, e quando a Câmara aprova um projeto de lei, ele ainda não se torna lei. Ela manda esse projeto para o prefeito, e o prefeito pode sancionar dizendo que concorda, ou pode vetar, rejeitando aquele projeto apresentado. A gente vai ver como que funciona isso, e a gente vai ver que mesmo que o prefeito vete, a Câmara pode derrubar o veto do prefeito. Mas isso a gente vai ver mais adiante. O que a gente precisa saber agora? A gente precisa saber que tem uma lista de matérias que, após aprovadas pela Câmara, vão para a sanção do prefeito. E tem uma outra lista que não vai para o prefeito. E a banca faz questões te perguntando isso. Quando ela quer saber as matérias que passam pelo prefeito, ela vai te perguntar competência da Câmara com a sanção do prefeito. Quando ela quer saber o que não vai para o prefeito, ela vai te perguntar o que é competência exclusiva da Câmara. A competência exclusiva da Câmara está no artigo 13. A competência com a sanção do prefeito, essa está no artigo 12. Então, olha ali, no artigo 12. O que é competência com a sanção do prefeito? Tudo que envolve a administração municipal, a prefeitura diretamente. Quer dizer, o sistema tributário, que é o sistema de cobrança de impostos, taxas e contribuições. As normas orçamentárias, que são o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual.
A fixação e modificação do efetivo da guarda municipal, definir quantos guardas vão ter no município, aumentar ou diminuir. Planos e programas municipais de desenvolvimento, bens de domínio do município, a transferência temporária da sede da prefeitura, sede do governo municipal, a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas da prefeitura do município, organização das funções fiscalizadoras da Câmara, normatização da cooperação de associações representativas do planejamento municipal, normatização da iniciativa popular do projeto de lei, que a gente vai ver que é feito por 5% do eleitorado, criação, organização e supressão de distritos, criação das secretarias do município, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, as secretarias que atuam na prefeitura, e a criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações do município. Tudo isso passa pela sanção do prefeito. E o que não passa pela sanção do prefeito são as matérias de competência exclusiva da Câmara. São elas, elaborar o seu regimento interno, porque a Câmara tem um regimento interno estabelecendo as regras de como funcionam os trabalhos na Câmara. E isso não passa pelo prefeito, isso é competência exclusiva da Câmara. Ela aprova, vota o seu regimento interno e ele está aprovado, é uma resolução da Câmara. Não vai passar pelo prefeito. Também dispor sobre a organização e funcionamento da própria Câmara de Vereadores, criando cargos na Câmara de Vereadores, organizando seus serviços, definindo remuneração dos servidores da Câmara. Isso é só a Câmara que trata, o prefeito não se mete nessa matéria. Também a Câmara tem competência exclusiva para decidir sobre convênios, consórcios ou acordos que o município queira firmar que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio do município. Também a Câmara autoriza o prefeito e o vice a se ausentarem do município quando essa ausência exceder 10 dias ou para fora do estado ou do país por qualquer tempo. Então, para o prefeito ou vice sair do município por mais de 10 dias, precisa de autorização da Câmara. Se eles forem sair do estado ou do país, aí a autorização é necessária por qualquer dia que eles saiam. Também é competência exclusiva da Câmara sustar, que é suspender, os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Ato normativo do Poder Executivo, por exemplo, é um decreto. O decreto do Poder Executivo, ele não pode substituir a lei. Ele serve para explicar melhor como a lei vai ser aplicada. Se o prefeito, ao invés de fazer o decreto regulamentando a lei, explicando melhor uma lei, ele criar pelo decreto normas, ele está indo além do seu poder. Ele está fazendo o que cabe à Câmara fazer, que é criar regras por meio de leis. Se o prefeito fizer isso num decreto, a Câmara pode sustar esse decreto, suspender o efeito do decreto. Também a Câmara pode mudar temporariamente a sua sede, vejam bem, quando muda a sede do município, passa pelo prefeito. Quando é só a sede da Câmara de Vereadores que vai mudar, é competência exclusiva dela. Também fixar os subsídios dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito em cada legislatura para subsequente. Quer dizer, os vereadores, eles decidem quanto que vão ganhar os vereadores, prefeito e vice, mas não neste mandato. Eles fixam neste mandato para o próximo. A legislatura são os 4 anos, que é a duração do mandato dos vereadores e prefeito. Então não é correto afirmar que os vereadores aumentam o próprio salário. Por quê? Porque os vereadores de hoje, eles podem aumentar o salário para os que vão entrar no próximo mandato. Claro que pode ser reeleitos, e aí estão aumentando o próprio salário. Mas isso cabe à população na hora de votar, reeleger ou não seus vereadores. Então, eles fixam o subsídio dos vereadores, prefeito e vice de uma legislatura para a seguinte, e também dos secretários do município. Eles vão julgar todos os anos as contas prestadas pelo prefeito e apreciar relatórios sobre a execução dos planos de governo. Vão proceder à tomada de contas do prefeito quando não apresentadas à Câmara até o dia 31 de março de cada ano. Porque o prefeito tem a obrigação de prestar contas todo ano até o dia 31 de março. Se ele não fizer isso, a Câmara vai proceder à tomada de contas do prefeito. Também ela vai fiscalizar e controlar diretamente atos do Executivo, incluídos a administração indireta. A administração indireta, que são autarquias e fundações do município, caso existam.
vai zelar pela preservação da sua competência legislativa em face à atribuição do Poder Executivo, vai apreciar os atos de concessão e permissão ou renovação de concessão ou permissão do transporte coletivo, do serviço de ônibus do município, vai representar ao Ministério Público, por 2/3 dos seus membros, instauração de processo contra prefeito e vice-prefeito e secretários municipais pela prática de crime contra a administração. Se prefeito, vice ou secretários cometem um crime contra a administração, a Câmara, com 2/3 dos seus membros, por 2/3, pode representar o Ministério Público para que haja um processo contra eles. Também a Câmara vai aprovar previamente a alienação ou concessão de imóveis municipais e também aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de titulares de cargos que a lei determinar. Se a lei determinar que para ser secretário de alguma secretaria do município precisa ser aprovado pela Câmara, a Câmara vai deliberar. Em regra não precisa, mas se a lei estabelecer que precisa para um cargo, a Câmara que vai decidir. Bom, o artigo 14 prevê que a Câmara de Vereadores, pelo seu presidente, que é um dos vereadores que é eleito para presidir a Câmara, bem como qualquer de suas comissões, a Câmara tem a possibilidade de convocar secretários da Prefeitura para, no prazo de 8 dias, comparecerem e prestar informações sobre o assunto previamente determinado. Se o secretário não atende isso, não vai lá, ele está cometendo um crime contra a administração pública, sua ausência sem justificação ou a prestação de informações falsas. Os secretários podem comparecer à Câmara ou a qualquer de suas comissões por iniciativa e mediante entendimento. Quer dizer, pode ser que o próprio secretário deseje ir à Câmara e ele pede uma audiência com a Câmara. A mesa da Câmara pode encaminhar pedidos escritos de informações aos secretários, importando crime contra a administração a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Então eles podem convocar o secretário para ir lá no prazo de 8 dias, ou podem encaminhar pedidos escritos de informação. Nesse caso, o prazo vai ser de 30 dias. Tranquilo, pessoal? Muito bem, com isso a gente termina aqui a primeira aula sobre a lei orgânica do município. Próximo vídeo do nosso curso eu volto para a gente conversar sobre os vereadores a partir do artigo 15 aqui da lei orgânica do município de Santo Cristo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.